Beleza, então continuando a nossa aula 29, vamos para os fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios que a gente tem que estudar, que a gente tem que saber de cor, são 5. Já bota aqui 5 fenômenos ondulatórios. Aquele exame mental que tu faz, né, depois que tu aprende, para ver se tu tá sacando o conteúdo, tu tem que saber 5 fenômenos ondulatórios. Refração, reflexão, difração, interferência e polarização. O primeiro é a refração. A refração é uma mudança de meio. Ocorre quando a onda passa de um meio para outro. O que a gente acabou de ver lá no outro vídeo sobre a velocidade? A velocidade de uma onda é uma função do meio. A refração, pode escrever aqui, ó, refração, muda velocidade. Muda V. Sempre que a onda se refratar, sempre que a onda trocar de meio, vai mudar a velocidade. Se muda a velocidade, o que muda junto com a velocidade? O lambda. Muda a velocidade, muda a lambda. A mudança da velocidade ocorre junto com a mudança do lambda. O que acontece com a frequência? A frequência não se altera. Por que a frequência não se altera? Porque a frequência depende da fonte emissora. Quando a onda muda de meio, não existe alteração na sua frequência. Por quê? Porque a fonte emissora é a mesma. Aqui a gente vai estudar, nesse capítulo aqui, tá? A refração de ondas mecânicas, refração de uma corda, refração da onda do mar. Depois, lá em ótica, vai ter uma parte especial que é a refração da luz. O que realmente cai no vestibular sobre refração? A parte ótica, refração da luz. É bem difícil cair pergunta sobre refração de ondas mecânicas. Por quê? Porque é muito fácil. Olha aqui, ó. Refração na corda. Corda menos densa para corda mais densa. Tu tem um pulso, tu tem aqui uma meia oscilação, uma crista se propagando numa corda fina. Essa corda fina está grudada numa corda grossa, está emendada numa corda grossa. Tu está indo da corda menos densa para a corda mais densa. Quando essa onda, o que é uma onda? É uma perturbação. Quando essa perturbação passar da corda fina para a corda grossa, a velocidade vai diminuir. Tá vendo aqui, ó? A velocidade v da onda original é maior que a velocidade v'. Claro, é mais fácil ou mais difícil perturbar uma corda grossa em comparação com uma corda fina? Mais difícil. Como a corda é mais densa, é mais difícil de perturbar ela, a velocidade da onda diminui. O que diminui junto com a velocidade? O lambda. Pode colocar aqui. O lambda vai ser maior que o lambda linha. Lambda e velocidade são diretamente proporcionais. Se a velocidade diminui, o lambda diminui. O que acontece aqui? O princípio inverso. Tu está numa corda mais densa e tu vai para uma corda menos densa, a velocidade vai aumentar. Então aqui V é menor do que V', assim como lambda será menor do que lambda linha. Então, refração, a mudança de meio das ondas mecânicas é fácil, não cai muito, porque é tranquilo. Deixa eu limpar aqui. Cuida com isso aqui, tá? Isso sim, algumas vezes já foi perguntado. As ondas do mar, quando elas se aproximam da costa, elas sofrem uma refração. Muita gente pensa que não é refração por causa do seguinte: ah, mas a onda está sempre viajando no mesmo meio, que é a água. Sim, só que esse meio sofre uma alteração. Meio fundo para o meio raso. O que acontece com a onda do mar quando ela vai do fundo para o raso, em termos práticos? Cara, tu fica olhando uma onda lá no fundo, como é que a onda é? A onda estoura, ela quebra lá no fundo? Não. Ela é um vagalhão. Ela é uma onda de baixa amplitude. Por que quando essa onda vai se aproximando da praia, a amplitude da onda vai aumentando até que uma hora a onda estoura, a onda quebra? Por causa da refração. Quando a onda está no fundo, ela é uma onda comprida. Quando a onda vai se aproximando do raso, o fundo do mar, o fundo da piscina, do lago, enfim, o que seja, produz uma mudança na velocidade da onda. O que vai ter aqui no fundo? Atrito. A onda vai se atritar com o fundo do lago e vai diminuir sua velocidade. Diminuindo a velocidade, diminui o lambda. E aí a onda aumenta de amplitude. Até que chega um momento que o peso da crista fica tão grande que a base da onda não consegue sustentar. Nesse momento a onda vai quebrar.
que é o que a gente chama de zona da arrebentação, onde o surfista fica para pegar onda. Então grava aí que, né, uma pergunta de vestibular, por que ao chegar perto da costa a onda quebra, a onda arrebenta? Qual é a explicação? Refração. Mas refração do meio fundo para o meio raso. Ó, a velocidade da onda 1 é maior que a velocidade da onda 2. No fundo a onda é mais veloz. O lambda 1 então é maior que o lambda 2, lambda e velocidade se acompanham. E as frequências são sempre iguais, as frequências não se alteram. Se lá no fundo do mar está passando 5 ondas por minuto, quantas ondas vão ter que estar chegando lá na costa? 5 ondas por minuto, porque a frequência é a mesma. Então isso é a refração de onda mecânica. É fácil, é tranquilo, cai muito pouco. O que cai bastante é a refração da luz, repetindo, que nós vamos estudar em ótica. Aqui nós temos o segundo fenômeno, que é a reflexão. Reflexão também. Aonde que a gente vai estudar bastante reflexão? Em ótica, em espelhos. Qual é a função de um espelho? É fazer a luz se refletir, é fazer a luz bater e voltar. No caso, a reflexão de ondas mecânicas, né, qual é um exemplo de reflexão de onda mecânica que a gente poderia escrever aqui? Eco. Afinal de contas, o que é o eco? É a reflexão do som. Eco, reflexão do som. E o som é uma onda mecânica. Então, eco, reflexão do som. Por que a gente não faz exemplo, então, com eco aqui? Por que eu escolhi... Opa, reflexão do som. Ficar falando e escrevendo é complicado. Por que eu escolhi fazer o exemplo da reflexão numa corda? Porque o som é invisível, tu não consegue enxergar. A reflexão não provoca mudança de meio e não provoca mudança de fonte emissora. Porque na reflexão a onda bate e ela volta para o mesmo meio que ela estava. Então, vamos mudar a cor aqui. Escreve ali. Não altera V, lambda e frequência. Uma reflexão não altera a velocidade, não altera comprimento de onda e não altera a frequência. Lá na refração, a gente tinha mudança de velocidade e mudança de lambda. Aqui não vai ter mudança de nada. Qual é a única coisa, então, que pode mudar? A única coisa que pode mudar é uma característica ondulatória chamada fase. Se a extremidade da corda for fixa, a onda refletida desloca os pontos da corda em orientação oposta à onda incidente. O que é esse primeiro desenho aqui? Ó? Podemos até fazer uma linha aqui separando os dois desenhos, tem uma linha só aqui embaixo. Esse primeiro desenho aqui que eu fiz é reflexão, o título, né, o nome dele, é reflexão com inversão de fase. Reflexão com inversão de fase, que é o que acontece no eco. Reflexão com inversão de fase. O que é essa história de fase? O que é a fase de uma onda? A fase de uma onda é se ela é uma crista ou se ela é um vale. O que tu está observando aqui? Que uma onda está se deslocando contra um obstáculo. Essa corda, ela está presa aqui na parede. Ela está presa através de um ponto fixo. Ela está fixa na parede. Quando uma onda mecânica se choca contra um obstáculo fixo, ela se reflete com inversão de fase. O que isso quer dizer? Se isso aqui é uma crista, essa crista vai ser refletida, ela vai voltar sendo um vale. Então é bem simples, o que era uma crista volta sendo um vale. Se for um vale, ele vai retornar sendo uma crista, sempre que a onda se choca contra um obstáculo fixo. Por que o eco é um exemplo de reflexão com inversão de fase? Pode acrescentar aqui, eco. Por que o eco é com inversão de fase? Porque o eco ocorre quando o som se choca contra um obstáculo fixo. Por exemplo, tu vai lá num vale onde tem eco, tu grita, o som vai se propagar até uma montanha, vai bater e vai voltar. Esse som volta na fase invertida. O que era uma crista volta sendo um vale, o que era um vale volta sendo uma crista. Para o nosso ouvido não muda nada, tá? O nosso ouvido não consegue identificar se a onda é uma crista ou é um vale. Mas que o som, que o eco volta na fase invertida, volta. Só que pode ocorrer a reflexão sem inversão de fase. A reflexão sem inversão de fase ocorre quando o obstáculo for móvel. Então bota ali, reflexão sem inversão de fase.
A reflexão sem inversão de fase ocorre quando aqui o obstáculo for móvel. O que eu escolhi aqui? Eu escolhi aqui uma roldana, podia ter feito aqui um trilhozinho com um anel preso na onda. O que acontece? A crista vem e vai se chocar aqui. Epa, deu problema aqui. Caiu o microfone. Caiu o microfone, mas já voltei. A crista vem, vai se chocar aqui contra esse obstáculo móvel e isso aqui, como ele é móvel, ele sobe junto. Então o que acontece? A crista vem, o obstáculo sobe, depois desce. O que ele produz? Ele produz na volta a mesma crista que veio na ida. Claro que se a velocidade aqui for v, a velocidade aqui vai ser v. A mesma coisa aqui, se a velocidade for v, a velocidade vai ser v, porque o meio é o mesmo. Não altera a velocidade, não altera a lambda, não altera a frequência. Então, uma crista vem, se choca contra um obstáculo móvel e volta sendo uma crista. Como vocês podem perceber, isso cai muito pouco, porque é simples. Mas claro, se cair tem que saber. Vou limpar para subir aqui. Agora, isso é muito importante, tá? Isso sim aparece com uma certa incidência. Ao mudar de meio, a refração ocorre também com reflexão. Refração e refração não são fenômenos separados, são fenômenos juntos. Claro que a gente vai ver que existem exceções lá no caso da ótica, no caso de um ângulo limite. Mas 99% das vezes, quando uma onda se refrata, ela também se reflete. Olha o exemplo aqui que eu estou mostrando, que é um exemplo clássico. Isso aqui pode se tornar meio complicado. Tu tem um pulso que está se propagando numa corda fina. Esse pulso está andando com uma velocidade v. O que nós temos aqui? A superfície de separação. Esse ponto aqui separa a corda fina da corda grossa. Quando a onda chega nesse ponto, parte da onda volta para o mesmo meio, é uma reflexão. Isso aqui, ó, é a parte da onda que sofreu reflexão. Isso aqui é a onda refletida. O que a gente aprendeu? Que a reflexão não produz, né, variação de nada. Então, se a velocidade da onda original é v, a velocidade da onda refletida é v. Só que essa parte aqui da onda sofreu refração, ela mudou de meio, ela estava numa corda fina e ela foi para uma corda grossa, que foi o primeiro desenho que a gente viu lá. Então, essa parte aqui é a parte da onda refratada. A refração implica em mudança de velocidade. Então vamos chamar essa velocidade aqui de v'. O que a gente viu lá em cima? Quando a onda se propaga de uma corda fina para uma corda grossa, a velocidade diminui. Então essa velocidade e essa velocidade são iguais. Agora, essas duas velocidades são maiores que v', porque daí é uma refração. Então nesse desenho, vamos chamar assim, ó, v1, bota ali v1, vamos chamar aqui de V2 e vamos chamar aqui de V3, tá? V1 é igual a V2, porque não mudou o meio, mas essas velocidades são maiores do que V3, porque mudou o meio. O que tu deve ter notado aqui que eu ainda não falei? Tu deve ter notado que a onda refletida inverteu de fase. Era uma crista e voltou sendo um vale. Aqui que é o interessante. Por que isso? Para uma corda fina, é difícil movimentar uma corda grossa. Então, quando tu engata uma corda fina numa corda grossa, esse ponto, que é o ponto onde ocorre a mudança de meio, se comporta como se fosse um obstáculo fixo. O que a gente acabou de ver ali em cima? Quando a onda se reflete contra um obstáculo fixo, ela inverte a fase. Então, o que era uma crista volta sendo um vale. Mas isso não acontece na refração. Não existe refração com inversão de fase. Tá vendo? Se era uma crista, a parte refratada também é uma crista. Só existe reflexão com inversão de fase. Talvez tu entenda melhor aqui no segundo exemplo. Ó. Vamos revisar aqui. Ó. Tu tem uma onda vindo numa corda grossa. Aqui vai ser o ponto de mudança de meio. Essa velocidade da onda é v1. Neste ponto, parte da onda vai se refratar, mas parte da onda vai se refletir, vai voltar para o mesmo meio. Então aqui nós vamos ter a velocidade v2 e aqui nós vamos ter a velocidade v3. Para uma corda grossa, é fácil ou difícil de movimentar uma corda fina? Fácil, barbada.
Então esse ponto comporta-se como se fosse um obstáculo móvel. Quando a onda choca-se contra um obstáculo móvel, ela reflete-se sem inversão de fase. Então tu vê, a onda veio, uma parte voltou. Essa parte que voltou, voltou sendo uma crista. Só que a parte que se refrata também vai continuar sendo uma crista, porque não existe refração sem inversão. Então tu vê aqui, ó, no primeiro desenho, a onda refletida voltou com inversão de fase, porque o obstáculo comportou-se como fixo. Aqui, a onda refletida voltou sem inversão de fase, porque o obstáculo comportou-se como se fosse móvel. E aqui as relações das velocidades mudam. A velocidade 1 continua sendo igual à velocidade 2, porque o meio dessas duas é o mesmo. Só que agora, né, na corda fina, a velocidade aumenta. Então a velocidade 1 é igual à velocidade 2, mas elas são inferiores à velocidade 3. Nesse caso, quando a onda foi da grossa para a fina, aumentou de velocidade porque é mais fácil perturbar a corda fina do que perturbar a corda grossa. Beleza? Tem que dar uma olhada nisso, tá? Tem que dar uma estudada nisso que é bem bacana. Bom, aqui olha só. Eu vou te mostrar um videozinho daquilo que eu acabei de te explicar, que a refração e a reflexão ocorrem simultaneamente, de maneira simultânea. Aqui tem um vídeo de um player, né? Ele está fazendo aqui uma onda mecânica, tá vendo uma onda visível, como se fosse uma onda na água, mas isso é uma simulação de computador, então não reflete uma onda real. E aqui tu tem dois meios com diferentes densidades. Aí olha o que vai acontecer ali, ó. Tá vendo? Uma parte aqui da onda está se refletindo, ela está voltando, e a outra parte da onda aqui está se refratando, ó. É isso que acontece sempre, ó. A refração e a reflexão trabalham juntos. Essa parte aqui da onda que mudou de meio é a onda que se refratou. E essa parte aqui da onda que está voltando é a onda que se refletiu. Tá vendo que tu consegue até notar no player que existe uma mudança de velocidade. Ele vai dar o player de novo ali, quer ver? Tá vendo, ó? Tu nota aqui, ó, que essa velocidade, essa onda vai se atrasando em relação à onda de cima, porque a velocidade dessa onda é menor e a velocidade dessa onda é maior. Ele está trabalhando aqui com um meio menos denso em cima e um meio mais denso embaixo. Então dá para ver bem direitinho, né? A refração embaixo e a reflexão em cima. Beleza?